Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um plantão de dúvidas relacionado aos temas de ansiedade que a gente abordou nos vídeos anteriores. Estou aqui com a Tamires para tentar responder algumas dúvidas aí do dia a dia relacionadas à ansiedade. Oi Tamires, tudo bem? Tudo bem. Ô Dai, nos vídeos anteriores que nós vimos, nós aprendemos que a ansiedade ela faz parte da nossa vida. Se ela faz parte da nossa vida, o que desencadeia a ansiedade, as crises de ansiedade? Bom, então, realmente a ansiedade ela faz parte, né, de todo ser humano, todo mundo tem ansiedade, é algo natural. O que pode desencadear a crise de ansiedade sempre tem algum gatilho, Tamires. Então, assim, às vezes a pessoa viveu alguma coisa lá atrás, ela vivenciou algo que marcou a vida dela lá atrás. Uma situação simples, às vezes, do dia a dia, dispara algo dentro dela. E aí, mexe com os sentimentos dela. Vou dar um exemplo clássico aí. Uma pessoa que durante a infância ela se sentiu rejeitada ou pelo pai ou pela mãe, e aí ela leva uma vida normal, aquilo não influencia, fica ali guardadinho. E aí, por exemplo, numa situação do trabalho, alguém planejou uma festa e não incluiu essa pessoa, por exemplo, no e-mail, esqueceu de copiar ela no e-mail, por exemplo. Aí aquele sentimento de rejeição que ela tinha lá atrás, quando ela era criança, veio à tona, ela se sentiu rejeitada naquela situação. A partir dali, em alguns dias ela pode ter uma crise de ansiedade, porque mexeu com coisas que balança, sabe? Que mexe com o psicológico dela. Então, você vê, uma situação simples, é um e-mail que às vezes por descuido a pessoa esqueceu de copiá-la, mas despertou aquele sentimento de rejeição que ela tinha lá atrás, e aí ela passa a ter crise de ansiedade. Então, por que a pessoa passa a ter crise de ansiedade? Porque em algum momento naquela época, naquela semana ou naquele mês, aconteceu alguma coisa que mexeu com algo aí que ela está guardada há muito tempo e que marca para ela, que dói, que causa sofrimento. Então, sempre tem aí um disparo para isso, né? Por isso que a pessoa passa a ter essas crises. Nós vimos também que as crises de ansiedade, elas causam com sintomas físicos, né? Aceleração, coração acelerado, suor. Como que a pessoa faz para identificar que aquilo está sendo uma crise de ansiedade ou, de repente, um mal-estar? Primeiramente, ela tem que ir ao médico. Ela precisa saber se aquilo é físico. Então, assim, como que eu vou saber? Você vai precisar ir ao médico. Por isso que muitas pessoas param no cardiologista com falta de ar, puxa o ar e o ar não vem, faz todos os exames e tá tudo ok. Aí sim a gente identifica que é uma crise de ansiedade. Não dá para eu falar para você, você tá com um aperto no peito, é crise de ansiedade. Eu não posso afirmar isso. Primeiro eu tenho que excluir todas as hipóteses que possam ser físicas. Então a pessoa ela precisa procurar um médico. Se ela tá, por exemplo, eu tenho dor de cabeça todos os dias quando eu acordo. Eu tô tendo, o meu intestino não tá funcionando bem há alguns dias. Eu não estou conseguindo dormir ou estou dormindo demais há alguns dias. Eu estou descontroladamente comendo ou eu não tenho mais apetite. Eu estou tendo falta de ar, eu estou tendo palpitação. Primeiro procure um médico, ele vai pedir exames, não foi encontrado nada. Aí a gente pode entender que tem algo emocional que pode ser uma crise de ansiedade. Então primeiro você tem que procurar um médico, essa é a instrução que a gente dá. E depois que eu identifico que as minhas crises, os meus sintomas físicos não estão relacionados com um problema de saúde, e aí então eu consigo entender que é uma crise de ansiedade, como que eu lido nesses momentos de crise? É difícil você falar para uma pessoa que está tendo crise de ansiedade para ela ficar calma, mas esse é o segredo, você tem que manter a calma. A sua respiração, a maioria das pessoas tem aquela respiração ofegante. Como que ela faz para que a respiração, para que ela consiga controlar isso? Primeiramente, ela faz exercícios, tem exercício de respiração, respirar fundo mesmo, se for preciso, abaixa a cabeça, respira, levanta, fecha o olho. É isso, esses exercícios de respiração, procurar pensar em coisas que não estão relacionadas com a crise, porque quando você está em crise, você só pensa o que vai acontecer comigo, pode ser que aconteça algo pior, aquela sensação de sufocamento, aquela sensação de morte, às vezes até. Tem pessoas que têm crise de ansiedade e acham que vai morrer. Então é você tentar tirar o foco da crise em si, procurar pensar em
algo aleatório, tipo, o que eu vou fazer no Natal desse ano, qual que é a decoração, é tentar tirar o foco daquela situação. É difícil, porque se você está tendo uma palpitação, uma falta de ar, como que você vai elevar o seu pensamento a outra coisa? Mas é o que pode ajudar, é aquele exercício de respiração, é você tentar manter a calma, é você tentar tirar o foco da situação em si, pensar em outras coisas que não tenha nada a ver com aquilo, e a crise vai passar. A crise de ansiedade, ela não dura muito tempo, ela dura alguns minutos. Passou aquilo, você já começa a identificar quando você vai ter a crise, você já começa a perceber, eu acho que eu vou ter uma crise. Então você já se prepara emocionalmente, já começa a pensar em outras coisas, para você ter aí como lidar, né? Meios de lidar com a situação. Um dos sintomas também de ansiedade é síndrome do pânico. O que eu posso fazer para ajudar quando eu vejo uma pessoa tendo uma crise de pânico? Eu acho que primeiramente, Tamires, vocês têm que aprender a respeitar a pessoa, porque assim, às vezes a pessoa ela tá em pânico e às vezes se torna até engraçado, porque, poxa, a pessoa parou do nada, ela estava bem até agora e às vezes a pessoa às vezes dá risada da situação, porque parece que a pessoa está criando uma situação, porque às vezes é inusitada, a pessoa pode ter uma crise de pânico no meio de uma faixa de uma rodovia, de uma estrada. Como que você faz, né? Primeiramente é você respeitar aquilo. Se você identificou que ela está em pânico, que ela está tendo uma crise, você respeita o sentimento e a dor que ela está sentindo. Depois é você tentar auxiliar no que você conseguir. Eu posso te ajudar? Se você percebe que a pessoa está muito nervosa, que se você falar vai atrapalhar, segura a mão, coloca a mão no ombro. Eu tô aqui. Se você quiser falar, enquanto você estiver tendo a crise, eu estarei aqui. A pessoa vai sentir que tem alguém do lado. Que às vezes ela não consegue falar porque ela tá naquele temor, naquele medo, mas ela sente que ela tem alguém ali do lado. Então, primeiramente, é respeito. Respeite a dor da pessoa. Pode ser uma coisa ridícula aos seus olhos, mas para ela, às vezes, está causando muito sofrimento. E depois é você se colocar ali, à disposição. Se ela quiser conversar para ver se ela calma, ouça. Se você vê que ela não tem condições de falar, esteja só ali do lado, já vai ser o suficiente. Outro tipo de ansiedade também é fobia, é bem comum, né? Como que a pessoa pode lidar com o medo de entrar no elevador? Então, fobia, você está falando de uma fobia específica, né? Que é o medo do elevador. Então, se você percebe que a pessoa está parada no elevador, que ela está assim, que ela está nervosa, que ela tem uma fobia. É a mesma coisa da síndrome do pânico. Respeite a dor da pessoa. Você já chega a ela, você está tendo alguma dificuldade? Você quer que eu vou com você, por exemplo, na escada? Ou você quer que eu entre? Porque tem pessoas que não vão conseguir entrar mesmo. Você pergunta, você quer que eu entre com você? Você quer que eu segure a sua mão? Você consegue? Se ela falar não consigo, então vamos, eu vou com você na escada, a gente vai conversando. Pronto. É você se colocar no lugar do outro, é simples, não tem segredo. Não tem segredo. Não tem aquela coisa, mas eu não sou uma profissional e eu não sei lidar com uma pessoa que está em crise de ansiedade, que está em crise de pânico. Você não precisa ser profissional, você só precisa se colocar no lugar da pessoa. Às vezes um tapinha nas costas, segurar a mão, abraçar a pessoa, entender ou respeitar aquilo, estar quieta ali do lado já é o suficiente. Bom, gente, a gente falou aí do tema de ansiedade, né? Eu sei que tem muitas pessoas vivendo aí esse momento de pandemia, tendo muitas crises, né? Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é que todas as crises, elas passam. Então, assim, não é necessário o desespero, pensar que o que eu vou fazer disso, será que amanhã eu vou acordar e ter crise? Não é necessário você pensar, sabe, que você vai passar a ter muitas crises. É só você manter a calma, procurar ajuda, procurar conversar sobre isso. Se você não consegue procurar um profissional, procure uma pessoa de confiança. O importante é você falar sobre isso, sobre o que você tem sentido, sobre o que você tem vivenciado nesse momento. Então não guarde para você, tudo se resolve. Então assim, mas eu tô tendo crises constantes, eu tenho falta de ar. Não se desespere, tudo se resolve. A crise ela vem, ela passa. O importante é você não passar por isso sozinho. Então assim, o conselho que eu deixo para você hoje que está vivendo uma crise de ansiedade tenha calma, tenha esperança, vai passar, tudo isso vai passar. Procure ajuda, procure falar a respeito, se for necessário, procure um auxílio médico e tudo vai se resolver. É isso que eu tenho para falar para vocês.
A gente vai disponibilizar aí um link para perguntas a respeito de ansiedade. Então, a gente vai deixar aí o link depois. Mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo a respeito desse tema que é muito complexo e muito extenso. Então, aí fiquem à disposição para mandarem qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom?